Bom dia, Edson Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Segurança Privada, CONASEP. E como vocês estão vendo a minha camisa, sou membro do Coletivo da Segurança Privada no Distrito Federal. Começa mais um vídeo Plantão Real, a história que ninguém esquece. O canal onde os heróis da linha de frente falam do que realmente vive. E eu vou contar mais uma história minha. Em breve, o Hélio Alves, do Goiás, vai estar contando as histórias dele. E são histórias que realmente marcam a vida de um vigilante, de um agente da segurança privada. Vocês vão ver que o herói vive em nós. Veja bem, a minha história. Em uma escolta armada, onde eu comecei a fazer a escolta na sexta-feira. Isso é real. Quem é da escolta armada sabe o que acontece. Então, peguei daqui para um certo estado na sexta de uma semana. Aí fui, ao estar retornando desse estado, recebo ligação. Edson, dá para fazer mais uma? Tem mais um caminhão esperando vocês. Retorno ao ponto de partida e recomeço a viagem. Isso sem dormir. Antes de terminar a segunda viagem, ligação de novo. Peguem mais outra escolta. Tem mais caminhões esperando vocês. Isso, a gente fez escolta com um, depois fez escolta de dois, e foi indo para esse certo estado, sem dormir, sem descansar. E dentro desse período, levou-se 6 dias. Terminando no 7º dia. Já estávamos exaustos. Eu e o meu canga. Sabe o que é exausto? Você estava cochilando, em pé, cochilando no volante, mas a empresa não quis saber. Dia passando, dia após dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira estava terminando a última escolta. Veja bem, o 7º dia. Cheguei nesse determinado estado, todas as escoltas para esse mesmo estado, de uma mesma empresa. Terminando 6 horas, 6 e pouquinho. Resolvemos tomar um cafezinho, esperar um pouquinho para retornar, porque estávamos esgotados. Sabe o que é esgotado? Totalmente esgotado. Você não tinha mais forças. Mas como a gente, ex-militares, a gente diz, quando você pensa que você não tem mais energia, você ainda tem 50%? Pois é. Então, recebo uma ligação de novo da base. Edson, o caminhão que vocês estavam deixando aí, nesse estado, ele não vai ficar aí. Ele vai seguir para o Rio de Janeiro. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Tive que abrir outra guia, porque já tinha finalizado um, né? Tive que abrir outra guia. Falar com o motorista que íamos continuar com ele, que ele ia descer para o Rio de Janeiro. Ele confirmou. Pessoal,
que eu vou falar para vocês. É difícil a vida do escolteiro, que a empresa não quer saber. Não quer saber de nada, ela só quer saber de ganhar o dinheiro. Só isso. Porque durante esses 6 dias, completando o 7º que eu teria que descer para o Rio de Janeiro, que já tinha finalizado a escolta, tinha que abrir outra guia para descer para o Rio. Presta bem atenção. Então começamos por dentro de São Paulo, ali. O motorista, são 750 quilômetros de São Paulo lá, tá? 750 quilômetros. Já falei até o nome do estado. Mas tudo bem. E o outro estado que finalizaria a escolta. Durante esse percurso, teve um episódio arrasador. Sabe o que é arrasador? Porque o motorista da carreta, chegando a hora do almoço, ele estacionou num certo ponto e falou: vamos almoçar aqui. É aqui que a gente almoça, quando está fazendo essa escolta, então a gente vai almoçar aqui. Beleza? Almoçamos. Terminou o almoço, pista de novo. Bora, 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 bora. Rapaz, descendo pro rumo da Serra das Araras. Deu um desarranjo intestinal tão grande que eu não conseguia mais dirigir. Suava frio. E eu pisquei o farol pro motorista, eu acho que ele não entendeu, né? Próximo de alguns lugares, que daria para poder fazer o socorro intestinal. E aí, quando pensa que não, no meio da pista, o motorista encosta no local onde não tinha sequer um acostamento. E aí eu falei com o meu canga: aconteceu alguma coisa, corre lá, mas já avisa pro motorista para parar num posto de gasolina aí, porque eu não consigo mais dirigir. Estou completamente desarrumado aqui. Não há de ver que esse motorista estava com o mesmo problema que eu. Ele falou que não conseguia mais dirigir, que ia fazer o descarrego dele em qualquer lugar ali e tal. Só que ele não tinha visto que havia um posto a uns 200 metros à frente, de tão apertado que ele estava. Aí eu falei com o meu canga, eu falei: ó, fala para ele que tem um posto ali, encosta lá. Logo na frente lá, ele não deve ter visto. Então o meu canga falou para ele, ele entrou no caminhão e deu corda. Meu amigo, ele acelerou de uma forma extraordinária. Eu nunca vi uma carreta fazer isso. Arrancar como se fosse um carro pequeno. E ele foi, estacionando a carreta. Enquanto ele estava estacionando, eu encostei o carro de ré, deixei o meu canga ali e saí correndo para o banheiro. Meus amigos, quando eu cheguei lá só tinha um box. Já tinha alguém no box, para você ter ideia. Isso é a vida de um escolteiro, hein? E aí, eu andando para lá e para cá, tentando segurar ali tranquilo. Tranquilo não. Eu estava na merda, literalmente. Quem sai dali do box? O motorista da carreta. Eu não sei como ele estacionou a carreta e chegou primeiro do que eu no banheiro. Para você ter ideia, eu não sei como, não tem explicação. Aí eu falei: mas como você chegou primeiro que eu? Ele falou: larguei a carreta lá
larguei a carreta lá, tá aberta, não tranquei e saí correndo. Falei, rapaz, para você chegar aqui primeiro que eu, você deve ter deixado ela até ligada, porque não é possível. Mas aí, beleza. Nos recuperamos ali, né? E ele continuou a estrada para o Rio de Janeiro. Chegando no CD, 8h40 da noite da sexta-feira do sétimo dia, nosso dinheiro de almoço, que era diária, e café, já estava acabando. Não tinha mais condições de viajarmos o sábado o dia inteiro para chegar no nosso, na nossa base, aqui no Distrito Federal, sem tomar café, sem almoçar. Não tinha mais condição. E nós não tínhamos mais condição de dirigir. Mas dentro do Rio de Janeiro, como você ia ficar ali? Porque não sei se você já fez escolta para lá. O CD aonde nós chegamos não deixava os escolta entrar. Pra você ter ideia, você escoltou aquela carga deles, correndo risco de vida, para entregar ali, naquele local, e quando você chega lá no CD, eles não deixam o escolta entrar, para até mesmo ficar protegido lá dentro. Você fica lá fora, você não pode entrar. Então ali, 8h40, finalizamos a escolta, o motorista assinou, entrou pro CD, e eu, com o meu canga, falamos, ó, vamos embora. Vamos embora daqui que não tem condições de ficarmos por aqui. Rio de Janeiro, você tá louco. Ainda mais do lado de fora. Pegamos a estrada de volta. Quando começamos a subir a Serra de Petrópolis, eu cochilei no volante. Mas Deus estava conosco, porque me deu um calafrio, algo assim tão esquisito, que eu recobrei a visão novamente da estrada, encostei o carro, tinha umas partes tem umas partes na Serra de Petrópolis subindo ali, que você consegue sair da pista. Encostei o carro, falei pro meu canga, que já estava também nas últimas, não consigo mais. Ele não, levo. Ele dirigiu mais um pouco, encostou e falou que não conseguia mais porque estava cochilando também. E é isso. Se você consegue subir a Serra das Araras, das Araras não, de Petrópolis, com 20 minutos, nós levamos quase uma hora para subir. Era 10 minutos, 5 minutos, encostava, o outro pegava, encostava, o outro pegava. E quando terminamos, que descemos, encostamos em um posto de gasolina. E meu canga falou, vamos ver se a gente consegue dormir por aqui. Eu falei, aqui não. No pé do morro da Serra de Petrópolis, dentro do Rio de Janeiro, de forma alguma. Aí ali a gente tomou um banho e rapidinho iniciamos viagem de novo. E isso entrando para a noite adentro. Quando foi de 10 em 10, 15 em 15 minutos, a gente trocando. Eu não via mais a estrada, eu não via nada. E aí ele pegou, de uma certa altura, eu encostei o carro, falei, ó, não vou levar mais, não consigo. Eu tinha encostado no local onde tinha uns caminhões de tanque que carregava piche de asfalto. Estava bem escuro, tinha uns 5 caminhões, eu acho, 6. Encostei no meio deles, tudo escuro. E aí o meu canga olhou assim,
ele estava cochilando, né? Ali no banco traseiro. Falou para mim, não, nós não vamos ficar aqui não. Eu falei, rapaz, aqui é o local melhor que tem. Estamos no meio do caminhão, ninguém vê a gente, dá para dar uma descansada. Ele, não, eu consigo levar o carro. Falei, rapaz, nós de 10 em 10 minutos, 15 em 15, nós estamos trocando porque a gente não consegue, a gente está cochilando na estrada. Ele, não, eu consigo. Falei, beleza, então leva, que eu não consigo mais. Quando pensa que não, eu vejo um clarão. Estava com o olho fechado, vi um clarão assim, do nada. Estávamos num pedágio, ele tinha passado o pedágio. E encostou atrás de um caminhão que estava parado no acostamento. Falou, Edson, eu não consigo mais, eu não vou levar. Eu falei, eu te falei. Ele tinha dirigido no máximo 15 minutos. Eu falei, eu te falei. A gente não consegue mais dirigir. A gente vai capotar esse carro, a gente vai bater. Ele, não, aqui a gente está protegido. Beleza, tem vigilante no local. Já estávamos no 8º dia de retorno para a base. Ficamos por ali um tempo, demos uma cochilada. Uma cochilada que era para ser umas 2 horas, acabamos levando umas 3 horas. Isso já era umas 2 horas da manhã. Quando foi 5 horas, 5 e meia, para 6 horas, o sol batendo no rosto. Eu acordei, olhei para ele e falei, vamos embora que o sol já pegou aqui e a gente passou da hora, que eu tinha colocado o relógio para despertar mais cedo. E aí seguimos viagem, meus amigos, sem dinheiro para tomar café, sem dinheiro para almoçar. Cartão de crédito que nós tínhamos, o restinho, a gente tinha acabado com ele, porque já não tinha mais dinheiro. E aí coloquei ele para ligar para a empresa e pedir para mandar mais uma, pelo menos uma diária para a gente tomar café e almoçar. Resumindo, chegamos no Distrito Federal sem café, sem almoço, às 4 horas da tarde. Se a vida de um escolteiro, para quem quer ingressar nessa vida, tem que saber que não é brinquedo. O escolteiro tem que ter fibra, tem que ter vontade, tem que ter garra e, acima de tudo, coragem. Nos lugares que você vai, muitas vezes é mais perigoso do que você pensa. Chegando no Distrito Federal, minha esposa me buscou, viemos para casa, eu comi, tomei um banho, falei com ela, vou deitar aqui, quando for umas 8 horas da noite você me chama. Isso já eram umas 5 e meia, eu ia descansar um pouco. Acordei com ela me chamando, meio-dia de domingo. Meio-dia de domingo. Não vi nada. Ela achou que eu estava passando mal. Essa é a vida de um escoteiro. Logo teremos mais histórias. O Hélio Alves, do Goiás, vai contar a sua história para toda a segurança privada brasileira e para quem mais assistir da sociedade. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Plantão Real é o canal de histórias que ninguém esquece. A gente vive, a gente passa, e quando você conta suas histórias, também é uma terapia funcional.